Agora eu quero falar com a minha audiência feminina, mulheres do meu Brasil, queridas. Ó, eu quero que você preste muita atenção, porque eu vou receber agora uma convidada muito especial. Heloísa Capelas, escritora e especialista em desenvolvimento humano, vai falar com a gente sobre mulheres que chegam aos 50 anos prontinhas para recomeçar. Certo, Heloísa? Seja bem-vinda. Certo, obrigada. Você está rindo porque eu dei uma enfatizada, né? Foi. Porque as mulheres, quando chegam aos 50, elas estão cada vez melhores, não é? Melhores. Ah, muito pelo amor de melhores. Deus. Não é, mulheres? Nós estamos muito melhores. Olha, quando a idade chega, Heloísa, também, claro, vem muitas cobranças, principalmente com relação à aparência, não é? A mulher, principalmente, ela se autocobra, né? Sim. Da aparência. Quem sofre mais com esta pressão da idade? São os homens que querem que as mulheres, entre aspas, não envelheçam e permaneçam belas como se fossem os 25 anos de idade? Ou são as mulheres que acabam se cobrando demais e falando, olha, eu não quero ficar com essa ruguinha, com o pé de galinha, que são inerentes à idade? São as mulheres. São as mulheres que se cobram mais. As mulheres se cobram muito mais. Por quê? Por conta de uma pressão social, né? Tá. As mulheres precisam dar conta das multitarefas e ainda precisam estar lindas e disponíveis e musas, porque elas temem muito perder o companheiro para as musas que estão aí fora, né? Então, tem uma cobrança, assim, muito grande das meninas. Olha só, você sabe que muita gente também fica com medo, né, de fazer algo, por exemplo, quando a idade chega. Um exemplo aquelas pessoas falam assim, mas não posso fazer mais esse tipo de atividade, porque se pegam, eu faço, né? Por que tem esse tipo de pensamento do que os outros vão pensar? Né? Será que ainda é uma falta de preparo ou é a sociedade que pensa dessa maneira? Na realidade, Fábio, a sociedade é feita por nós, né? Então, somos nós que pensamos, não tem uma sociedade fora, né? Uma terceira, né? Tem sempre uma sociedade dentro. Tá. Então, tem a ver com quais são as nossas crenças, como foi que nós nos formamos, como foi que nós nos constituímos esse ser humano e quais são as crenças, isto é, o que é que eu penso a respeito do que é ser uma mulher, do que é ser um homem, do que é ter um casamento, do que é ser uma mulher divorciada. E tudo isso depende daquilo que eu ouvi na minha infância. Então, as verdades que eu fui construindo ao longo da minha vida passam a ser verdades inconscientes. Então, se eu ouvi que uma mulher aos 50 anos é velha, eu olho para o corpo e digo, não, mas eu não estou velha como a minha mãe era aos 50 anos, mas 50 anos é velha, é meia-idade. Não, então é velha. E aí eu brinco com as mulheres e digo, não, a meia-idade agora é aos 60, porque a gente vai chegar aos 120. Então calma que 50 ainda é uma criança, né? Daqui a pouco. Então, tudo depende daquilo que a gente aprendeu que é o ser humano, qual é o nosso papel, aquilo que a gente precisa desenvolver e o que significa ser uma mulher. E o que significa ser uma mulher de 50 anos. E isso é muito novo, nós estamos aprendendo agora. O que é ser uma mulher de 50 anos nos últimos 50 anos, onde mudou tudo na vida. E nós não aprendemos a ser o que é uma mulher de 50 anos, porque há 50 anos atrás, uma mulher era velha aos 50 anos. Mas as coisas mudaram tanto, tão rapidamente, que em 50 anos a gente não tem uma referência agora. O que é ser uma mulher de 50 anos? Eu não sei. Aquilo não serve mais. Aquele modelo, né? Não serve mais, só que esse é novo. E aí eu ainda não sei. Então, nós estamos nos adaptando a um novo corpo, porque hoje nós não somos mais velhas, a gente tem atividade física, a mulherada faz pilates, faz musculação, faz caminhada, corrida. Nós temos a tecnologia das plásticas,
né, que hoje facilitam a vida das mulheres e elas estão cada vez menos invasivas e mais efetivas por conta da tecnologia. Tá. Portanto, você pode se preservar. Existe uma consciência de saúde muito maior do que já existiu. Na época da minha mãe, ela não cuidava da saúde dela, não se falava de saúde feminina, não se preocupava com uma prevenção de doenças. Isso não era assunto, não se ia em médicos, principalmente para prevenir. Na minha infância não existia geriatra, né? Geriatra é uma realidade atual, realidade, né? nova. Assim como tudo é novo hoje, né, Fábio? Nos últimos 50 anos, nós não temos nada velho. Mudou tudo. O que é velho ainda é aquilo que a gente aprendeu. Aquilo que ficou. O que né? ficou, né? Então, por exemplo, eu tenho 60 anos, a vida mudou muito rapidamente, mas aos 10 anos, o que é que eu acreditava? Era aquilo que meu pai e minha mãe acreditavam, porque essa era a minha realidade. E aí eu vou para a vida adulta acreditando nisso. E tudo mudou à minha volta, mas dentro de mim tem uma crença de que, bom, aos 50 anos eu preciso me aposentar, eu preciso ser uma senhora recatada. Outro dia eu ainda brinquei com a minha filha, eu fui ao supermercado de bermuda, né? E aí, quando eu estava no supermercado, eu falei, ai, caramba, uma senhora de 60 anos não anda de bermuda na rua. Né? Por quê? Porque era assim. O teu conceito ficou esse. Né? Então, assim, não é verdade, né? Uma mulher de 60 anos pode muito bem andar de bermuda na rua. Pois é, né? queria falar sobre esse assunto também, né? Aliás, eu sei que são duas coisas, isso eu aprendi há muito tempo atrás, duas coisas nunca se pergunta à mulher. Isso. Primeiro, a idade. Segundo, o peso. Não façam isso, homens do Brasil. Não perguntem nem idade, nem peso, tá? Se não quiserem tomar uma lambada. Agora, por exemplo, tem aquelas mulheres também que não aceitam que envelheceram e querem permanecer jovem a todo custo. Isso inclui também a maneira de se vestir. Sim. Não, lhe parece que muitas vezes passam-se por ridículas? Isso. Por peruas, né? Sei lá, uma isso maneira... é difícil mesmo. Essa é uma autoimagem que precisa ser construída. Nós precisamos nos apropriar de quem nós somos. E nós não somos a nossa aparência só. E existe uma vantagem incrível de envelhecer. O envelhecimento é algo lindo, lindo. Pois é, eu né? também É uma acho. coisa... Eu sempre digo, ai, que bom que eu já tenho 60 anos. Porque assim, já vivi, já tenho uma porção de coisas que eu já aprendi, tem um monte de sofrimento que eu já tirei da frente, né? Eu falo, ai, que bom. Eu vejo essa moçada, eu falo, ai, tem tudo para fazer ainda, né? Mas a gente precisa ir envelhecendo, a gente precisa se apropriar da gente. Mas isso tem tudo a ver com autoestima, né? E com amor próprio. Enquanto eu não me apropriar de mim, aos 20, aos 30, aos 40, aos 50, aos 60, aos 100, não importa. Enquanto eu não me apropriar de mim, eu vou ficar preocupada com a aparência. Então, por quê? Porque o meu mundo fica externo. Eu dou atenção à opinião dos outros, eu fico prestando atenção no que está na moda, eu não posso envelhecer para não perder o status, eu não posso envelhecer para não... E é perverso, né? É um sistema perverso, porque tem uma cobrança da sociedade, mas é uma cobrança interna, porque somos nós, a sociedade, e a gente fica cobrando até das mulheres, né? Então, a gente e nós... Porque é ela que se cobra para se manter. Agora, isso não é atual, né? Desde que o homem é homem, ele procura a fonte da juventude. Sim, para ficar jovem até, sei lá, a eternidade. Exatamente. Né? Quer dizer, nós queremos duas coisas como humanos, né? Nós queremos a juventude e queremos a eternidade. Tá. Por quê? Porque tememos a morte. Nós tememos o fim, a não existência, a não importância. A gente tem muito medo de não ser importante e de não ser reconhecido. Né? Nós estamos falando de estatísticas de reconhecimento, é exatamente isso. O nosso maior medo
é não ser reconhecido. De serem produtivos, né? Estão falando de E produção daí, agora há pouco. exatamente. Então, assim, eu não produzo, eu não sou útil, porque a nossa necessidade é a utilidade. Eu só existo porque eu sou útil. Agora, eu só sou útil se alguém reconhece a minha utilidade. Senão, eu não sou útil. Né? E aí, isso faz com que eu queira preservar a vida. E morrer é perder essa utilidade. E aí, a gente tem muito medo. Então, nós queremos construir legados. Né? Nós queremos mausoléus para nos representar, nós queremos construir legados, nós queremos deixar o nosso nome na lembrança, a gente quer, né, registrar que nós passamos por aqui nessa história. E a juventude faz isso, porque a ideia que nós temos de velhice é que a velhice é decrépita, a velhice é um fardo, a velhice é feia, a velhice fede, é tudo isso que a gente aprendeu. Mas, ó, nós vamos E não é nada conversar disso. já já sobre esse culto à juventude. Muito bem, de volta aqui. E olha, eu quero falar sobre o culto à juventude, porque, olha só, nós fomos, assim, na juventude, já criados com essa expectativa de um envelhecimento mais tardio, ou seja, que nós levássemos esse envelhecimento mais para frente. Parece que conseguimos, Sim. porque hoje estamos chegando mais longe, não é? Sim. Agora, a pergunta que eu queria fazer para você é a seguinte: nós precisamos também aprender que a sabedoria do tempo nos permite mudar alguns hábitos sem envelhecer? Eu acredito que a gente vai... Não é que a gente não vai envelhecer, né? Porque, assim, tudo que usa, envelhece. Mas a gente vai aprender a envelhecer. Eu brinco nas minhas aulas que eu digo assim, bom, nós temos duas opções. Ou vamos morrer, ou vamos envelhecer. Tá. Nós não temos outra opção. São duas. O que você escolhe. E aí as pessoas falam assim, eu não quero envelhecer, mas eu também não quero morrer. Então, a gente não quer envelhecer aquele velho que não fez prevenção, aquele velho que foi maltratado, aquele velho que não teve saúde, aquele velho que morria com 62 anos, 67 anos. Hoje nós somos mais longevos, né? A nossa qualidade de vida melhorou muito. Mas nós ainda não mudamos hábitos. Nós ainda nos destruímos. Então, eu começo isso. Bom, ok, você escolheu envelhecer. Você quer envelhecer com saúde. O que você precisa fazer para envelhecer com saúde? Porque se você continuar comendo hambúrguer, se você continuar sedentário, se você continuar, né, fumando, bebendo, usando droga, brigando, vivendo a raiva, momentos destrutivos, desamor, você vai morrer cedo ou vai ficar um velho decrépito. Então, nós ainda estamos num mundo novo e ainda não sabemos como viver. Nós estamos vivendo o velho dentro do mundo novo, porque a gente ainda não entendeu que o mundo mudou. Não deu tempo emocional, porque nós estamos na geração da mudança. Né? Então, a gente ainda não aprendeu, mas estamos num exercício de qualidade de vida, o que é movimento, alimentação, água e amor. Nós ainda não chegamos nesse lugar, porque não adianta se movimentar se você viver a raiva, o ódio, a vingança. Não adianta comer muito bem, ser salutar e beber muita água se você continuar brigando com você, com os outros, com a sua família. Esse mundo de guerra, né? Tá faltando. Então, assim, hoje nós já sabemos. A gente já vê velhos na academia, a gente já vê velhos na rua andando, a gente já vê velhos bebendo água, velhos comendo, né? Mas ainda não vimos um grande movimento de mudança de comportamento. A gente ainda não mudou o comportamento, nós ainda somos seres bélicos. Então, toda a capacidade que a gente tem, e é verdade, nosso DNA está pronto para viver até os 120 anos.
E por conta da falta de mudança de comportamento, da mudança de hábitos comportamentais, a gente ainda tem morrido aos 75 ou 80, quando a gente podia chegar aos 120. Quer dizer, a cabeça para lá, é isso que você quer dizer? Exatamente. Aí você fala, bom, e agora o que eu faço? A pessoa acorda e fala, olha, eu tenho 85 anos. Isso. Você sabe que, eu vou te contar uma coisa, a minha mãe faleceu o ano passado com 86 anos. E eu percebia que ela fazia muito mais coisas do que eu. Ela lavava roupa, ela fazia crostoli, que é um docinho italiano, fazia bolo, ela ia na terceira idade, dançava, mas ela fazia um monte de coisas. E aí eu comecei a perceber o seguinte, eu falei assim, bom, o corpo da minha mãe, claro, estava envelhecendo, mas a cabeça dela, né, estava permanecendo. Exatamente como isso. ela se enxergava. Você vê isso como um amadurecimento, Heloísa? É isso que hoje... Qual seria a diferença, por exemplo, entre o envelhecimento, que nós estamos falando, esse de ficar velho, paralisado e tal, e o amadurecimento? Então, a gente vai envelhecer para amadurecer, né? Esse é o objetivo, Ah, tá. né? Esse é o objetivo. Um outro. A juventude tem o encanto. Tem o encanto da juventude, da qualidade de hormônios que a gente produz, do tanto que a gente consegue se movimentar, da força que a juventude tem. Mas o envelhecimento tem um amadurecimento e uma sabedoria que não dá para ter na juventude. Por quê? Porque sabedoria e maturidade, só o tempo. Você precisa viver as experiências, você precisa quebrar a cara, você precisa gostar, desgostar, ir, voltar, desistir, reconstruir. Aí você vai ganhando uma serenidade de dizer, eu já vivi isso, eu sei como é. Tanta bobagem. Nossa, já Você fiz. Assim, se eu tivesse esse conhecimento naquela idade, né? Exatamente. Só que não dá para ter. Tá. Né? Eu tenho uma filha de 32 anos e de vez em quando a gente discute, eu falo para ela, mas filha, ela fala, mãe, você não quer que eu tenha a sua maturidade, né? Não quero. Porque é também perverso pedir para um jovem de 30 anos ter uma maturidade de 60. Claro, sem dúvida. Né? Assim como é ridículo, com 60, querer se comportar como 30. Né? Por quê? Porque não é mais, já passou. E se a gente se nós pensarmos desde da nossa concepção até a velhice, cada dia tem um encanto. Em cada momento. É o momento em que a gente aprende a andar, o momento que a gente aprende a usar o banheiro, é o momento em que a gente vai, o primeiro dia na escola, a primeira prova que vai bem, o primeiro namorado, o primeiro beijo. Tem tudo a primeira vez. Né? Nós temos o dia de amanhã inteirinho para nós, se não morrermos. Isso é um encanto, isso é uma delícia. Claro, sem dúvida. Esse é o envelhecimento. Isso é maturidade. É o aproveitar hoje, porque eu só tenho agora. A única coisa que eu tenho para fazer nesse instante, Fábio, é conversar com você. Esse é meu presente. Eu não tenho mais nada para fazer. Né? Viver o agora. É hoje. E isso é maravilhoso. Está uma delícia estar aqui conversando com você. Isso é maturidade. Eu não preciso do que passou e eu também não sei o que virá. Mas eu tenho certeza que será o melhor. Porque eu vivi hoje o melhor que eu pude. Intensamente, né? Nossa, isso não tem como eu não chegar aos 120. Né? Verdade. Claro que existem todas as outras forças que a gente não controla. Existe um universo aí que a gente não conhece. Então, eu não posso decidir que eu vou viver aos 120, até os 120. Mas eu posso decidir hoje que eu vou viver como se fosse o último dia da minha vida. E deste jeito, a gente ganha maturidade. E é isso que as mulheres de 50 estão começando a fazer. Porque elas terminaram uma fase. Elas já criaram os filhos, elas estão à beira da aposentadoria ou já se aposentaram e dizem, eu não tenho mais nada para perder. Chega! Então, está tendo muito descasamento, está tendo muita mudança de movimento. Eu não sabia. Porque assim, chega. Chega a 50 e fala, não quero saber mais disso. Acabou. Chega. Não tem mais motivo nenhum. Tá. Agora eu vou ser feliz. Então, nós estamos tendo mulheres de 50 extremamente empoderadas. E
maduras. Porque tem uma vivência e dizem, eu vou aproveitar tudo isso para recomeçar. Teve uma reportagem que eu vi, eu não me lembro agora qual foi exatamente o programa, mas eu assistindo esses programas vi uma reportagem em que colocaram a mãe e a filha juntas e falaram assim, qual é a mãe, qual é a filha? Fisicamente, você até poderia reparar sei lá, uma ruguinha aqui, uma coisa, mas o jeito, às vezes, até de tratar, era idêntico. Aí fala assim, não, mas você já tem 50 anos de idade? Quer dizer, essa comparação é interessante, né? De você ver que a mulher aos 50, ela tem a capacidade também de se reinventar. De se reinventar. Não é? Todos nós temos, né? O homem também. O homem também. Mas a mulher ainda está mais treinada. Ela está Por que mais. isso? Eu costumo dizer que é histórico, né? A mulher, ela foi deixada de lado, né? Porque o mundo foi construído pelos homens. Então, nós tivemos a oportunidade de fazer o que a gente queria, porque a gente não tinha importância mesmo, né? Quem tinha importância eram os homens. E vocês, homens, ficaram presos a um comportamento que vocês tinham que honrar. Porque o mundo foi construído por vocês. E as mulheres não tinham importância. Então, a gente tinha tempo. Nós começamos o movimento de autoconhecimento muito antes dos homens. E aí, hoje, nós estamos na frente. Né? Hoje, nós estamos um pouco mais avançadas, historicamente. Então, quando a gente vai para um movimento em que a gente começa a se empoderar e a ter valor, nós já temos background, né? Nós já fizemos coisas. Fizeram a lição de casa. Até por conta do abandono, né? Da falta de importância. Tá. Então, essas mulheres estão muito fortes no empoderamento. Por quê? Porque casaram, tiveram filhos, trabalharam ou não, construíram uma história e aí agora com essa história dizem, ok, agora vou ser eu. Ou seja, meu querido câmera Renan, nós nos lascamos, certo? Nós que já estamos ali no bico do corvo, né? Foi. Nós nos lascamos. O Anderson ainda queima uma lenhazinha, o Chicão tá bem, né? Deixa eu ver, o Abdi é jovem. Tá bacana, hein? Tá bacana. Tá todo mundo galã ali. Não, realmente eu e você, viu, Renan? Nós estamos lascados, né, Renan? Heloísa, meu amor, obrigado, viu? Pela sua presença aqui nessa noite. Foi muito bom ter você novamente com a gente, viu? Obrigada.